Você aí que tem muita mágoa acumulada dentro de você e não tem conseguido sair desse passado triste, ou então você que errou com o parceiro e ele não te deixa esquecer dos seus erros, fique sintonizado. Você vai aprender aqui na Escola do Amor a se livrar desse mal que não te deixa sair do lugar, seja ele algo que aconteceu na sua infância ou no seu relacionamento atual. Mas antes, vamos começar o programa com uma boa notícia. Um casal que passou aqui pelo nosso Laboratório do Amor e conseguiu praticar os nossos conselhos. Eles venceram a separação que viviam dentro da própria casa. Vamos acompanhar o casal Camila e Marcelo na visita que a Cíntia e o Cucato fizeram a eles. Olá, alunos! Hoje nós estamos aqui em Atibaia, em uma estação de trem. E nós vamos explicar por quê, né, Cíntia? Por que nós estamos aqui hoje? Isso, assim como uma viagem, o trem ele precisa chegar no seu destino final e durante todo esse longo trajeto existem as pessoas que embarcam e desembarcam. Assim também é num relacionamento, né? Dentro desse relacionamento, também a gente precisa chegar ao nosso destino final. Só que durante esse trajeto, existe também os problemas, né? Esse embarque e desembarque seriam os problemas. E eu queria que você acompanhasse com a gente, porque os nossos professores, Renato e a Cris, eles embarcaram na viagem da Camila e do Marcelo. A gente vai ver aqui as situações que eles viveram. Essa história é muito interessante. Acompanhe com a gente. Eu acho que você me cobra muito, me pressiona muito e isso, às vezes, em vez de ajudar, piora a situação. Nosso casamento está totalmente frio, cada um distante um do outro. É um círculo vicioso em que vocês estão que precisa ser quebrado. E a maneira mais inteligente de quebrar isso é o Marcelo começar a ser mais carinhoso com a Camila. O tempo que a gente tem para ficar junto, a gente não fica junto. Nós somos casados, mas dentro de casa mesmo, é cada um na sua. Não há aquele abraço, beijo. Eu quero muito ficar com você, lutar juntos, igual a gente está lutando, só que é de forma diferente, né? Porque a gente está lutando, porque do jeito que a gente tá, não vai chegar a lugar nenhum, né? Camila e Marcelo, sejam muito bem-vindos. Em 2015, vocês estiveram conosco e foram orientados pelo Renato e pela Cris. Que situação que vocês viveram, hein? Sim. E Camila, quando vocês foram participar do laboratório, você já tinha uma noção, assim, de que o Marcelo via o casamento como... ele estava insatisfeito dentro do casamento? Sim, porque tinha bastantes críticas, né? Tanto da minha parte, mais da dele. Às vezes você pega o celular, vai pro Facebook e aí no outro dia você sabe, né? Já acorda nervoso, porque cada um dormiu para um lado. Uma coisa que você colocou no dia é que vocês viviam um relacionamento de aparência, não é isso? Sim. Para todo mundo, nós somos casados, mas dentro de casa mesmo, é cada um na sua. Não há aquele abraço, beijo, não tá havendo. Como é que era isso e como é que vocês conseguiram superar isso? Assim, todo lugar que a gente ia, era cada um para um lado, eu no meu canto e assim, uma das minhas reclamações foi porque ela dava mais atenção para as pessoas que estavam à nossa volta, onde nós estivéssemos, do que para mim, entendeu? Tipo assim, ela era mais... como que eu posso falar? Ela comunicativa com as pessoas, dava mais atenção do que pra mim dentro de casa, que às vezes eu ia falar com ela, ela só queria ficar no Facebook, alguma coisa desse tipo. Então era onde que gerava muita meu ciúme, você entendeu? Por tudo. E quem estava de fora não fazia ideia que vocês viviam isso? Não. Vocês faziam questão de mostrar para os outros que estavam bem? Sim, até às vezes assim, acontecia alguma coisa, vamos supor, algum determinado local mesmo que a gente estava, assim, do jeito dele me olhar, eu já sabia que ele estava bravo, né? Então eu já falava assim pra ele, muda o olhar, aqui não é lugar, entendeu? Eu já falava assim, às vezes ele falava alguma coisa ali mesmo, eu já falava, aqui não é lugar, quando ela falava sabe? Assim, sim, pra não mostrar para as pessoas mesmo. E mesmo assim eu ainda ficava bravo. E ela sempre foi estourada, muito nervosa, então... E eu mais calmo, eu fazia a arte, depois eu ficava na minha e ela sentando. Ele provocava, depois eu falava pra ele. E era assim, nossa vida aí foi.
Mas muito assim, teve difícil. até algumas partes, sim, de agressões físicas da minha parte. Ele nunca... Ela chegou a me agredir. De você agredi-lo? Eu tacava as coisas nele, agredia Porque ele eu fazia mesmo. arte, depois aí ela ficava brava, na hora eu começava a rir, bicho, aí ela voava em mim na hora, não tinha... Então, assim... desse jeito. E como é que vocês conseguiram superar essa situação de viver de aparência? Não foi fácil no começo, só que assim, a gente pegou e falou, não, a gente vai, né, a gente não quer assim, não quer isso mais. O Marcelo, nós vemos que ele é muito inseguro, né? Você, Marcelo, é muito inseguro. E isso traz uma insegurança para Camila também. Porque eu imagino que você, quando você vê ela com outras pessoas, ela fica à vontade. Ela conversa, ela fica à vontade. Mas com você não. Em casa não, ela é fria. Se nós estamos dando conselho ao Marcelo que ele tem que ser mais carinhoso com ela, ela precisa receber isso também. Porque está aberta, né, para isso. Se ela empurrá-lo, se ela rejeitá-lo todas as vezes, também não vai motivá-lo a continuar. Não é fácil. Você entendeu? Não adianta a pessoa achar que vai resolver o problema. Não é assim do dia para a noite. É difícil, não é fácil. O importante é salientar que eles deram o primeiro passo, né? O primeiro passo pode ser uma conversa, no caso deles, buscar ajuda, as dicas, as orientações, e depois é um passo após o outro até a transformação que foi o que aconteceu com vocês. O primeiro fato que a gente abordou no laboratório, ouvindo as dicas mesmo do Renato, falando assim, Camila, você é errada nisso, tal, muda nisso, ele também. Foi assim, já eram críticas que às vezes eu já tinha falado para ele já tinha me falado, só que assim, aquele orgulho. Escutar de outra eu falava, pessoa. não, eu não aceito, porque às vezes um querendo falar assim, não, eu não tô errado. Isso aconteceu por sua culpa e um sempre querendo culpar o outro, ninguém tinha culpa. E assim, aí o primeiro fato que a gente abordou foi, não, realmente, isso que eles falaram, a gente precisa mudar nisso, foi reconhecer. Isso, a gente que é tem que bacana, reconhecer. assim, quando houve, né, essas dicas, quando tem alguém dando essa ajuda, essa direção, a pessoa tem que estar disposta, assim, e com humildade de ouvir. Foi o que vocês fizeram. Vocês não ficaram questionando o Renato e a Cris. Não, olha o que ele está falando, olha o que ela está falando. Não teve então, a gente isso. aceitou, né, reconheceu. Aí cada um fez a sua parte e, assim, mudou. Transformou. E como é que resolveu a questão do ciúme? Quando a gente está em algum lugar, né, perto de outras pessoas, às vezes você, eu não sei se é impressão minha, mas parece que você está me observando, eu me sinto assim, desconfortável. O nosso casamento está totalmente frio, cada um distante um do outro. Então, o que acontece? Às vezes agora, no momento, a gente está em algum lugar e eu fico te observando por quê. Se tem um esfriamento em casa, na minha cabeça já vem pensamentos ruins, que você está de olho em outra pessoa, alguma coisa desse tipo, é onde que acontece. A gente ia num lugar, dependendo, no shopping, né? Tinha muita gente, eu não podia olhar pro lado. Mas o que você perdeu lá? Era assim, entendeu? Daí se aparecesse um moço bem arrumado, né? Aí já falava, mas o que você perdeu lá? Era assim, entendeu? Então eu me sentia totalmente desconfortável. A gente ia, assim, às vezes em festa, almoço de família, eu tinha que ficar só do lado dele. Você entendeu? Se eu levantasse para ir no banheiro e 2 vezes no banheiro, ele falava, você tá indo demais no banheiro, o que tá acontecendo? Ele já achava desconfiava, que né? já era desconfiado. Então, assim, isso me fazia muito mal, hoje não. Sentamos, conversamos, aí ela passou a me dar mais atenção, eu passei a conversar mais com ela, dialogar, tratá-la bem em casa, então não tinha mais a questão da insegurança. Porque você era muito ciumento. Ela começou a passar mais segurança quando a gente saía. Mudou totalmente, transformou mesmo. E também tinha a questão da frieza. Isso. Né? Uhum. Como é que foi isso? Como é que vocês também resolveram essa questão? Meu problema era olhar muito pro passado dele, né? Aí isso levou, então, assim, juntou tudo isso, então aí era onde que era a frieza. Quando eu tenho tempo de ficar com você, que eu vou te abraçar, que às vezes dá vontade de te elogiar, mas o que acontece? Você me evita. Eu não via ele mais como meu marido, não conseguia mais ver ele como meu marido. Então tinha tudo isso. Por conta dessas mágoas do passado dele. Como é que é a nova Camila nesse aspecto? Não, ela mudou totalmente. Hoje, assim, ela me perdoou. Hoje quando a gente quer uma discussãozinha ou outra a gente entra num acordo, entendeu? E conversa, mas assim, nada do passado, nada que
que possa prejudicar nós dois. E questão da frieza acabou totalmente. Hoje é outra Camila Hoje também. você elogia e Hoje ela aceita, e né? ela aceita. Então, antigamente era assim, porque a gente não pode falar assim, é perfeito, né? Não, porque tem, assim, às vezes tem algum desentendimento, mas o que a gente faz? A gente resolve na hora. Antigamente não, a gente levava pra semana. Não era nem questão de dia, era semana. Tanto é que hoje a gente tem um comércio, a gente tem uma lanchonete e a gente trabalha junto. E eu faço uma parte e ela fica por o dia atender inteiro cliente. Ela atende cliente, ela atende Primeiro, assim, a gente homem, ficava 2 mulher, horas tanto, perto, entendeu? assim, Não já tem era- mais essa questão. Hoje a confiança. um no A outro. confiança um no outro, entendeu? Há diálogo, nós não tinha conversa, né? Então há diálogo. Também tinha questão das crianças, que ela falava e eu passava a mão na cabeça dele. Quando eu vou falar, você acha ruim, porque às vezes você fala, não é assim. Aí a hora que eu estouro com eles, aí você vem e começa a me bombardear na frente deles ainda. Eu notei que quando a Camila trouxe o assunto das crianças, como ela gostaria de mais ajuda do Marcelo na disciplina das crianças e que ele não a desautorizasse na frente das crianças, o Marcelo logo voltou o assunto para a falta de atenção. Não, o nosso problema realmente é a falta de atenção, você não dá atenção para mim e tudo mais. Como se esse problema não afetasse o casamento, sendo que afeta o casamento, Marcelo. Porque você desrespeita ela na frente das crianças. Você tira o respeito dela, as crianças veem que não precisa respeitar a mamãe, porque o que a mamãe fala não serve. O papai diz que não serve. Aí você sabe? tem que se perguntar, fazendo isso, desautorizando a sua esposa na frente das crianças, vai fazer ela querer ser mais carinhosa com você? Mudou. Então ela tá educando, então deixa ela educar. Você não tira mais a autoridade dela na frente das nem crianças. ela tira a minha autoridade na frente das crianças. Então, e assim a gente vai seguindo. E eles comentaram, né, que ainda surgem algumas questões, que é natural. A gente começou falando, dando uma analogia do trem, né? E é verdade, até o destino final vão surgir novas situações, novos problemas que vão contar ou vai ser necessário a maturidade de cada um, a segurança de cada um para poder resolver o problema, né? Que é o que tem acontecido com eles. Exatamente. E eu vejo vocês contando assim, eu acredito que vocês devem se sentir assim, um alívio. Sim, Né? Dentro de um muito. relacionamento, Uhum. dentro do casamento, vocês se sentem aliviados. Porque nós É uma tava- viagem gostosa agora, né? Isso, mas porque assim, a gente tava. O único destino do jeito que tava era a separação. Cada Não, um a com gente um já lado. estava separado, porque Entendeu? a gente ficou 2 Praticamente meses. separados. É assim, em questão de atritos, brigas, aí o que acontecia? Aí ele dormia no quarto da minha filha e minha filha dormia comigo. Então isso foi assim, essa distância em 2 meses. Então assim, o que estava fazendo a gente estar junto? Era eu falar assim para ele, eu não quero agora uma separação por causa das crianças. Entendeu? Então assim, a gente vai tentando levar, Era um vamos até ver suportando onde que no ia outro. dar. Então hoje, quando tem um problema, vocês sentam para resolver a situação. Mas antes não era assim. A Cris até falou que você se refugiava nas redes sociais. Era o que acontecia. Isso. Até coisa que ele ficava bravo. Às vezes a gente brigava, eu ia e postava no Face. Ai, me sentindo irritada, né? Às vezes até para alfinetar ele mesmo, sabe? Aí isso ele ficava, né? Ele ficava muito bravo. Você pega o celular, vai pro Facebook, e aí no outro dia você sabe, né? Já acorda nervoso, porque cada um dormiu para um lado. Eu não aceitava ele falar. Não é bem assim, você tá exagerando. E analisando depois, assistindo, eu fui reconhecendo. Não é mais uma fuga, né? Não. Aí, em momento algum também, depois que a gente recebeu os conselhos, eu cheguei nela e falei, tá vendo? Você tem que fazer isso, tá vendo? Isso é importante. Você entendeu? Não fiquei pressionando Ninguém jogou ela, na cara um do nem outro. ela me pressionando. Uhum. Cada um foi mudando, um com o outro, naturalmente, e assim foi. E é curioso que sempre que a pessoa é confrontada com a verdade, a real situação dela, ela sempre tenta negociar consigo mesma para amenizar, né? Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Não é tudo isso. Não acredito que eu sou inseguro a esse ponto. Não, eu não estou fazendo da rede social a fuga. É sempre assim. Mas quando a pessoa é humilde, ela ouve, dá crédito àquilo que ela está ouvindo e dá o primeiro passo, aí sim a situação muda, né? É isso que é legal. E por causa da frieza da Camila, você chegou a pensar que ela poderia ter uma outra pessoa. Isso, assim, por conta da frieza. Eu falo assim, não é possível. Tem outro homem na jogada, não tem como.
por que ela me trata assim? Não é normal, eu não casei para isso. E aí, qualquer coisinha que ela fosse fazer, eu já ficava com aquilo na cabeça. Ela foi encontrar com o outro. E aí, por que você demorou? A hora que ela chegava em casa e sempre pressionando ela e colocando na parede e ela, não. Você entendeu? Isso batia muito na minha cabeça. E foi com a dica que foi dada que você enxergou? Com a dica do Renata e eu falei assim, não é por aí o negócio. Marcelo, você precisa prestar bastante atenção nisso, porque vocês estão vivendo em um ciclo onde a Camila não se sente à vontade de dar carinho, de estar mais fisicamente próxima a você. Você sente falta disso e por isso você fica nervoso, você fica até desconfiado. Peraí, por que minha mulher não quer ficar junto comigo, não quer estar comigo, não quer namorar comigo? Então vem os pensamentos ruins e você retribui isso com grosserias, com cobranças e não consegue nem fazer um elogio a ela por causa do clima que vocês estão. E este clima faz com que ela fique mais fria. Então é um círculo vicioso em que vocês estão que precisa ser quebrado. Como é que foi quebrado esse ciclo e como é que está hoje? Eu elogiava ela, você entendeu? Eu tava sempre com ela, dava uma atenção para ela e ela foi aceitando e sempre não tava mais nas redes sociais, entendeu? Sempre que eu conversava com ela, ela tava ali disposta como esposa a cuidar e aí foi quebrado, sim. E a gente percebe, né, Cíntia, a mudança, a gente sabe que quando muda por dentro, muda por fora também. Os dois estão mais bonitos, mais sorridentes, né? É verdade, semblante, né, tá mais leve. Né? Isso, sim. Totalmente. Então, a gente, assim, agora a gente pode dizer que a gente tem um casamento de verdade. Olha que bacana, não é hein? aquela, depois de quase 10 anos. Não é aquela felicidade forçada, né? Não é aparência mais. Não é aparência mais. Agora a gente tem um casamento. Olha que um casamento feliz faz. Entendeu? Né? E até os nossos filhos notam. Eles notam. Porque se nós notamos, a gente viu o laboratório. Uhum. E hoje, vendo vocês aqui, a diferença, a mudança é radical. Uhum. Meus parabéns. Obrigado. São excelentes alunos e que continuem Obrigada. Colocando em prática tudo aquilo que vocês recebem nas palestras. E assim, a gente queria parabenizar o Renato e a Cris pelo trabalho, que ajudou e tem ajudado muita gente também. E quando vocês participaram do programa, vocês eram casados só no civil. Isso. Né? E hoje realizam um sonho. Realizei meu sonho mesmo. Casei de noiva e tudo. A gente casou, né? Há 3 meses atrás, né? E assim, muda tudo, né? Mudou, porque assim, a gente vê, porque antigamente eu falava pra ele, eu tenho vontade, eu quero, e pra quê? Não vai mudar nada. Ele falava desse jeito, ele criticava, ele falava, pra quê? Não vai mudar nada. Né? Você foi como se a gente estivesse casando há 3 meses agora. Isso, Parabéns pela decisão e pela perseverança de vocês. Hoje vocês também já sabem que o destino de um casamento feliz e realizado é colocar em prática esses ensinamentos tão valiosos que vocês recebem nas palestras. Sim. Bom, parabéns a Camila e ao Marcelo por terem sido alunos aplicados, colocar em prática os conselhos e por isso vocês resolveram. É o que a gente sempre diz, Cristiane, se as pessoas ouvem, gostam, mas não praticam, elas nunca vão ver nenhum resultado. É verdade, Renato. É por isso que nós deixamos para elas também o que elas aprendem aqui na Escola do Amor, nesse livro aqui. Aliás, mais, né, aqui, porque você às vezes está passando por um problema no seu casamento e você tem tentado resolvê-lo com as informações que você tem, talvez da sua família, você viu a sua mãe agir assim, o seu pai, e não tem dado certo. E é incrível, Renato, como que as pessoas tentam resolver os problemas de casamento pela informação que elas receberam, talvez, de outras pessoas que também não souberam fazer um casamento feliz, né? Então é por isso que nós já temos o livro Casamento Blindado 2.0, está aí, você pode adquirir numa livraria mais perto de você ou por esse site que está aí no seu vídeo, para você adquirir informação de pessoas que já passaram pelos problemas que você passou e conseguiram superar. Se as pessoas que seguem os conselhos conseguem consertar os seus casamentos... Combina até com a minha blusa, Renata. Você também vai conseguir, tá bom? Casamento Blindado 2.0, você pode também pedir online pelo site casamentoblindado.com. Vamos então agora ao tema principal do programa de hoje, que é a mágoa. Você tem mágoa
do parceiro ou de alguém, ou você cometeu um erro e este alguém, a pessoa amada, não consegue te perdoar, não te deixa esquecer do que você fez e você sente como se estivesse pagando uma conta que nunca vai zerar? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu já fui vítima desse sentimento negativo e sei exatamente o que é viver isso também na pele. Aí eu também sei o que é viver isso, sendo a vítima também de alguém que ficou magoada com ela. Bom, enfim, a Escola do Amor foi às ruas para saber como as pessoas lidam com isso. Acompanhe. Quem nunca se magoou, que atire a primeira pedra. Só que tem pessoas que conseguem lidar com isso numa boa. Já outros ficam remoendo essa mágoa por dias, meses e até por uma vida inteira. Então vamos saber por aqui como é que as pessoas lidam com esse sentimento? Camila, você já se magoou alguma vez? Já, o tempo todo a gente se magoa, né? Eu tenho esse costume de pensar muito e às vezes eu guardo muito rancor, mas depois passa. Perdoo sim. Sim, eu me magoo com facilidade. E você consegue esquecer essa mágoa ou você é aquela que fica remoendo? Eu fico remoendo um pouquinho. Eu me magoo com facilidade. Eu lido com isso ficando muito brava e conseguindo digerir, esse sentimento mais fácil, ao invés de esquecer ele. A minha mágoa é passageira. No momento eu me magoo, fico triste, mas com o tempo tudo passa. Eu não sou de guardar mágoa das pessoas. Todo mundo se magoa em níveis diferentes, né? Tem gente que leva muito firme, fica carregando aquilo por muito tempo, e tem gente que leva aquilo numa boa, mas se magoar, acho que todo mundo se magoa. Se a pessoa vacila comigo, eu tendo a segurar aquilo por bastante tempo. Costumo guardar muito pra mim, minha mágoa. E aí você fica com isso por anos e anos? Uma hora passa, né? Não me magoo fácil, não. E quando magoa, deixa pra lá também, esquece ou perdoa? Perdoo, com certeza, tenho que perdoar mesmo. E às vezes as pessoas falam as coisas sem querer, ou a gente não tá num dia bom, aí a gente acaba ficando um pouco chateado, mas logo passa. Querendo ou não querendo, em qualquer relacionamento, em algum momento, você vai acabar ofendendo a pessoa amada ou se sentir ofendido, né? Aliás, tem um ditado que diz que a mágoa é um veneno que você toma para que o outro se sinta mal, né? O resultado, como você pode imaginar, nunca dá em coisa boa, não é aquilo que você espera. O pior, Renata, é que muitas vezes as pessoas até falam assim, não, eu perdoo, mas elas ficam com a mágoa. Quer dizer, como assim? Você perdoou ou você não perdoou, né? Mas muitas pessoas, inclusive casais que voltam, né? Houve traição, alguma coisa, eles se separam. Depois eles falam assim, não, tá bom, eu te perdoo. Voltam e depois ficam jogando na cara do outro o que aconteceu. Quer dizer, não houve perdão Eu aqui, acho que né? as pessoas têm muita dificuldade, Cristiane, de entender realmente o que é uma mágoa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como se livrar dessa mágoa. Quando que você pode dizer de fato, acabou, eu não tenho mais mágoa nenhuma do que aconteceu. Nós fomos conversar com o psicólogo Ricardo Serzósimo, que vai nos ajudar a entender o que a mágoa pode causar nas relações. A mágoa está presente em todos os seres humanos, né? É uma emoção que pode desencadear vários sentimentos, como a raiva, a tristeza, o desconforto, um desconsolo, uma não conformidade com uma situação. Esses sentimentos podem gerar consequências tanto psicopatológicas como uma depressão, uma ansiedade, como também fatores que podem influenciar no corpo da pessoa, né? A parte física, como aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Em alguns casos, a pessoa pode atacar o outro para aliviar esses sentimentos de raiva, de ira. Em outros casos, a pessoa pode ter um comportamento de fuga, de fugir de certos comportamentos, de certos locais, de certas pessoas que tragam a ela essa lembrança desse momento, esse fato ocorrido no casal, que foi um fato traumático. A mágoa é um dos fatores que mais prejudica o relacionamento a dois, um relacionamento amoroso de um casal. Bom, vamos à prática então. Alunos da Escola do Amor, você não é o primeiro a sofrer com esse problema de mágoa. Você não é o primeiro a magoar, ofender o parceiro. Alguém já passou por isso e já venceu, já superou. Então, é sempre bom aprender com os erros dos outros.
e também com os acertos. Como eles fizeram para lidar com o problema da mágoa? O casal que a gente vai conhecer agora sofreu deste mal e quase que o casamento deles acabou por causa da mágoa. Nós vamos saber agora um pouquinho mais sobre eles e vamos continuar aqui analisando os aprendizados da experiência deles. Acompanhe. Eu conheci a Jaqueline no trabalho. A gente trabalhava junto na mesma empresa. A primeira vez que eu a vi, primeiro que ela não foi muito com a minha cara. A primeira vez que eu a vi, ela me achava metida, ela me achava arrogante. Quando ele ia lá, ele ficava me olhando, comentando com uma amiga minha. Só que eu nunca tive olhos pra ele. Na empresa, todo mundo me chamava de Big. Era apelido, né? Aí a amiga dela falou assim, olha lá, Big, ela passou o gloss lá, por que você não tira? Aí eu falei pra amiga dela, não, demorou, se ela quiser, agora. Meu namorava, ela não queria nada comigo. Aí aconteceu toda a situação da gente terminar o namoro, eu e a minha ex-namorada. Acredito que ele se apaixonou rapidamente por mim. Aí aconteceu mais ou menos a mesma situação, só que ela estava sozinha no refeitório da firma. E eu entrei no refeitório e ela tinha passado, eu acredito que o mesmo gloss. Aí eu falei pra ela assim, passou o gloss? Ela, passei. Eu falei, e aí, você quer que eu tire? Ela, tira. Aí ele veio e roubou um beijo meu. Eu acredito que ela não pensou que eu realmente ia beijá-la dentro da empresa que a gente trabalhava, porque podia dar rua pros dois, né? Mas aí eu fui lá e beijei. Aí depois ele me agarrou lá fora, né, longe das câmeras também, e me deu um beijo outra vez. Acabou acarretando no interesse aí por ele ser uma boa pessoa também. E daí a gente começou a namorar. No início do namoro com o Flávio foi bacana, foi legal. Ele se demonstrava ser uma pessoa bem educada, ele me respeitava. Foi amor de verdade. No entanto, o Flávio ele veio na minha casa, pediu minha mão pro meu pai. Então foi tudo conforme os tempos antigos. Aconteceu tudo muito rápido. O primeiro beijo aconteceu dia 13 de outubro de 2006. Primeiro beijo. Nós ficamos noivos dia 7/7 de 2007. Nós compramos uma aliança de ouro e ficamos noivos. E casamos no papel dia 23 de fevereiro de 2008. No início do casamento foi tudo tranquilo, né? Eu engravidei 3 meses depois. Como eu já tinha um filho, para ele a novidade foi legal no início, né? Minha relação com o Flávio era muito distante. Tudo que eu gostava de fazer era direto para minha mãe. Tudo que eu ia pedir era só com a minha mãe, nada com o Flávio. Eu acredito que era porque eu não conhecia, né? Porque quando eu conheci o Gabriel, ele era o mesmo... É que na época ele era só um menino, mas ele era tão bom quanto ele é hoje. Como pai do meu primeiro filho, Gabriel, ele também se apresentava bastante compromissado, ele ajudava eles nas lições de casa, né? Mandava ele fazer os deveres dele. Minha mãe sempre me explicou que ele não era meu pai. Da mesma forma que eu quis assumir um relacionamento com ela, eu quis ter um relacionamento de pai com ele. Tive bastante briga com ele, porque eu gostaria que ele fizesse as coisas certas. Ele era grosso, gritava muito, e eu não achava ele legal. Ciúmes ela sempre teve, assim como eu sempre fui muito ciumento também. Então era moeda de troca. E aquela história, né? Acabou de ter filho, aí a mulher já fica com aquele complexo, que ficou um pouco insegura, né? Eu fiquei insegura na realidade. Aí ela achava que alguma mulher olhou pra mim e tal, tava olhando pra mim. A primeira coisa que ela fazia era tirar o brinco da orelha, porque ela já ia arrumar uma briga no lugar já, porque alguém tava olhando pra mim. E na cabeça dela, se alguém olhou pra mim, eu tava devolvendo o olhar. Mas foi bem tranquilo nos 3 primeiros anos, né, do nosso relacionamento. Tirando esses pequenos desencontros, né, parecia que tudo estava andando bem, que o casamento ia funcionar. Mas um simples acontecimento mudou tudo e você vai saber que acontecimento foi esse logo após o intervalo. Não saia daí, voltamos já já.
Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Nós estamos de volta e vamos continuar acompanhando a história do Flávio e da Jaqueline. O que será que fez a vida deste casal virar de cabeça para baixo? E você de casa fique atento, porque o motivo que levou a essa confusão toda pode até parecer bobo ou insignificante para você, mas para Jaqueline não foi não. Acompanhe. Teve um dia que de manhã, ela era nova de emprego na época, e como eu já tinha certo tempo trabalhando, não teria problema eu me ausentar algumas horas do serviço para poder levar o Pedro no hospital, né, no médico. Ele estava ruinzinho de manhã. Aí eu peguei e fui até o hospital. Tinha uma amiga nossa que trabalhava nesse hospital. Aí ela até, atendimento, tudo ela ajudava, né? Aí teve acredito que uma enfermeira, que atendeu o Pedro depois que ele passou com o médico e deu a medicação nele. E aí essa amiga nossa em comum que trabalhava no hospital, eu não sei por que besteira da minha cabeça, eu mandei uma mensagem assim, ó, fala que eu vou, né, pra sua amiga. Foi, se eu não me engano, foi exatamente, eu mandei uma mensagem assim, fala pra moreninha do PS que eu vou nela. Poxa, Pedro, pulando, meu. Você tá doente, cara. Ó, papai vai preparar o seu remédio. Fica calmo aí, vai. Como ela é gata. Avisa a moreninha do PS que eu vou nela. Beijos. Pedrinho, levanta, papai vai te dar um remédio. Aí teve um dia que eu tava conversando com uma amiga através do celular dele, né, por mensagem. E eu encontrei uma mensagem no celular que me desagradou. Que ele dizendo, né, que estava interessado numa outra pessoa. Flávio! Flávio! Flávio, vem aqui agora! Ei! O que foi? O que aconteceu? Que mensagem é essa? Calma, que mensagem? Eu tô falando dessa palhaçada aqui que você escreveu. Não, amor, pera. Isso aqui foi uma brincadeira. Eu não ia fazer nada nesse sentido, claro né? Que ia! Você vai querer me enganar agora? É claro que você ia, Flávio! Já que eu te juro, eu não peguei ninguém. Na verdade, eu nem sei porque eu mandei essa mensagem. Eu não acredito que você ia fazer isso comigo. Sabe o que agora eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá falar com a Andressa. Porque você não é marido que preste. Ela também não é amiga que sirva pra mim. Calma, Jaque. Não, calma, caramba. Jaque, é perigoso. É quase 1 da manhã. Ô, Jaque. Jaque, vamos conversar, Jaque. Espera. Jaqueline. Besteira. Eu não ia fazer algo nesse sentido.
mas eu acabei falando por mensagem e a mensagem ficou no meu celular. Aquilo para mim foi o fim. Eu fiquei muito chateada, muito nervosa, eu chamei ele. Perguntou, Flávio, que mensagem é essa? Aí pegou o celular, jogou em mim o celular. Eu falei, mas que mensagem? Porque na minha cabeça eu tinha mandado essa mensagem e tinha apagado, né? Aí eu fiquei sem reação, porque era uma prova física, tava lá no celular. Eu ia falar o quê? De modo nenhum, não fiquei com ninguém, não peguei ninguém e tal. Ela, não, você deve ter ficado sim. Aí ela ficou muito irada. E para quem ele tinha enviado, eu fui na casa da pessoa 1h da manhã bater na porta da casa dela. Chamei ela na minha casa. Aí eu falei, olha, a partir de hoje, não quero mais ficar com você, Flávio. E a sua amizade, Andressa, eu não quero mais. A partir daquele dia, é como se fosse uma confirmação de tudo que um dia eu quis de bom para mim, eu não tive mais. Se tinha provas, não tem como argumentar se tem a prova física. Então eu ficava quieto. Para mim, ele tinha me traído, né? Ele tinha consumado a traição. Foi dormir no sofá. E assim, isso já era de madrugada e eu ia acordar 5h da manhã, eu estava cansado, tinha trabalhado o dia inteiro. E ela querendo discutir e eu querendo dormir. Teve uma situação que eu falei para ela assim, não tá bom para você, pega suas coisas e vai embora. Eu fiquei muito magoada com ele, eu senti um ódio dele muito grande, fiquei com uma mágoa dele muito grande. Então eu não aceitava ele. Aí acabou a gente morando junto, bem dizer. A gente ficou um certo tempo sem ter vida de casado, né? Eu nunca gostei, nunca achei certo não dar um beijo de boa noite para dormir. Mesmo quando a gente estava brigado. A gente estava brigado, mas tinha que ter um beijo de boa noite. Aí, nesse período que ela estava dormindo no sofá, eu ia para dar o beijo e ela não queria. E isso me destruía por dentro, porque por causa de uma mensagem, por brincadeira, eu estava acabando com o meu casamento. Hoje eu sei que teve uma história de uma mensagem que gerou uma briga, mas eu nem fiquei sabendo entre eles. Eles disfarçavam para eu não perceber e nem me meter entre eles dois, quanto eu e meu irmão também. Eu sei que teve uma vez que ela mesma me falou que o Pedro falou para ela, não briga com o papai não, mamãe. Eu via quando eles brigavam. Aí eu ficava muito chateado vendo eles assim. Com um tempo, né, eu tinha parado de fumar, né? E devido a essa situação, eu voltei a fumar. Eu fumava escondido dentro de casa, lógico, na frente de ninguém. E eu ficava pensando o tempo todo naquilo. Eu jamais deveria ter mandado para alguém que eu ficaria com alguém, que eu pegaria alguém, sendo que eu sou casado. Situação, né, Renato? Flávio. Cuidado com o celular, né? As pessoas hoje, elas parece que não pensam muito bem antes de fazer certas coisas. Porque você vê, ele, como ele disse, a intenção dele não foi trair, ele não pensava em trair. Brincadeira, né? Mas, meio que... Pois é, fez alguma coisa pensando, é só uma brincadeira. Que né? mau gosto. Eu vou aqui flertar com o pecado, vou flertar com a possibilidade, com a ideia, mas não vou a fundo nessa ideia. E aquilo ali ficou no celular e causou... Isso durou entre os dois 4 anos. Essa brincadeira, essa bobagem aí, 4 anos no casal. 4 anos. Nessa vida, separados dentro da própria casa. Porque aconteceu algo no 4º ano, né? Que aí mudou a história deles. Você vai saber agora. Eles conseguiram resolver isso. Vamos saber como que eles encontraram o caminho para vencer essa mágoa, como ela conseguiu finalmente perdoar e fortalecer o casamento depois disso tudo que aconteceu. A mágoa dele, essa situação, durou 4 anos. As pessoas não percebiam porque eu vivia de aparência. Então, eu não tinha amigas e não tinha para quem contar a minha situação.
E os meus problemas eu não levava para minha mãe. Então, como eu não tinha com quem desabafar, foi o pior. Aí, às vezes, eu me pegava chorando. O que foi, Jaque? Nada. Como nada? Você tá chorando. É bom você se acostumar. Com você chorando? Sim. Por quê? Você ainda pergunta por quê, Flávio? Eu não tô mais aguentando essa situação depois daquela besteira que você fez. De novo essa história. Eu já te falei que não aconteceu nada. Eu nem sei porque que eu mandei aquela mensagem. Era brincadeira. De novo, sim. E quantas vezes for necessário. Até parece que você não entende a gravidade do que você fez. Você me machucou muito. Eu entendo sim. Tanto é que eu já te pedi perdão milhões de vezes. Poxa, Jaque, eu tô tentando me redimir. Você não deixa eu esquecer essa história um minuto sequer. Eu não consigo esquecer. Você me decepcionou muito. Isso tá me matando por dentro. Eu tô exausta. Apaga a luz. Vamos dormir. Final de semana que eu podia estar dando atenção para ela, para os meninos, eu gostava de cuidar do meu carro. Então, eu deixava ela, deixava os meninos e ia cuidar do carro na garagem. Lavar, limpar e coisas assim. Flávio, quando ele chegava em casa, ele sempre chegava emburrado, né? Porque ele tinha situações no serviço dele, então ele chegava em casa e descontava na gente, descontava em mim, descontava nas crianças. O tratamento que ele fazia no meu irmão era meio que bater nele, essas coisas. E eu não gostava. Porque na minha família, tipo, meus primos nunca apanhavam, porque eu fiquei vivendo mais tempo com meus primos. Aí eles não apanhavam muito. Então eu não estava acostumado com aquelas atitudes dele com meu irmão. Então eu não gostava. Aí eu sentia mais ódio dele. Teve um dia que eu estava sentada na sala de casa, eu estava até mudando de canal. E eu vi que estava passando, né, a Escola do Amor. E nesse momento, a Cris e o Renato, eles estavam falando uma situação parecida com a minha. Então aquilo me chamou a atenção. Aí no mesmo momento, o Flávio passou pela sala, né, que ele estava lavando o carro dele. Aí eu chamei ele e pedi para ele sentar do meu lado. Aí eu vi a programação, né, da Escola do Amor e tal. Eu falei, ah, legal. Só que assim, nessa situação, é aquilo que eu falei. Eu fazia de tudo para tentar, né, conquistar ela de novo. Então, tudo que ela falava era assim, vamos, vou, faço agora. Era coisas assim. Aí, então, o Flávio aceitou ir comigo nas palestras da terapia. Aí, nós fomos uma quinta-feira, né? Chegamos na palestra, sentamos para assistir a palestra e tal. Aí teve um momento não, a palestra inteira, bem dizer, parecia que estava o Renato, a Cristiane, eu e a Jaqueline sentado e eles falando a palestra só para nós dois. O assunto parecia que era... parecia que eles sabiam a nossa vida. A mágoa te prende lá naquela situação que aconteceu. Quando você perdoa, então você fica livre daquilo. Eu decido que isso não vai mais afetar a minha vida. Tudo que estava acontecendo no nosso casamento, de que eu tinha que perdoar, que eu tinha que dar mais atenção pro meu marido, que eu tinha que mudar primeiro o meu interior, parecia que era para mim. Então eu comecei a cair em si. Aí às vezes eu cutucava ele, eu falei, tá vendo? Isso é para você, isso é para você. E ele também começou a entender que ele também tinha que mudar. E eu percebi mais do que ele, porque eu mudando, a situação ia mudar, já que eu era a briguenta, eu que era a Maria encrenqueira. Quando o Renato falou lá na frente na palestra sobre o perdão, que
Se não houver perdão, não tem como haver amor. Aí, acredito que ela também, depois, ela pediu o divórcio logo no começo da briga. Nós vivemos esses 4 anos brigados, ela com muita mágoa de mim. Só que quando o Renato falou que sem perdão não tinha como ter uma vida, né, conjugal, aí foi quando eu acho que ela deve ter tido um estralo na cabeça, sei lá. Porque foi a partir da palestra que a nossa vida mudou. Ele reconheceu também que ele tinha que mudar. Então, a gente começou a conviver, a entender a nossa situação e começamos a conversar sobre isso. Nós começamos a dialogar mais. Quando ele chegava do serviço, eu procurava saber como era o dia, como foi o dia dele. Ele procurava saber como foi o meu dia. Ele começou a me ligar mais vezes. Ele passou a dar mais atenção para mim e eu passei a dar mais atenção para ele. Tinha vez que acredito que muito cansada, ela ainda, para eu chegar em casa, comidinha quente. Eu abri a porta da casa, assim, o cheiro do tempero estava na sala. Eu comecei a organizar mais a casa, eu comecei a fazer o que ele gostava, né? Eu entrava em casa e já... né? Depois desses 2 anos, tudo que ela fazia para mim, ela fazia com carinho. Essa mensagem foi apagada do mundo, né? Essa situação que aconteceu da nossa vida, nunca mais foi tocado nesse assunto, acabou esse assunto. Ele ficou mais carinhoso, né? O tempo todo o tempo, ele ficou mais. Às vezes me irrita um pouco, né? Porque eu sou um pouco agitada, eu gosto de fazer as coisas e às vezes ele tá lá querendo dar um carinho e eu querendo fazer as coisas. Então melhor, pararam de brigar, discussão, essas coisas. Eles concordam com tudo agora. Depois da palestra como pai, eu melhorei bastante também. Eu ainda sou um ser humano. Então de vez em quando eu perco paciência, acabo falando um pouco mais alto, mas nada fora do controle. Hoje eles estão mais alegres, estão mais felizes juntos. E eu também, né, tô feliz, porque eles estão mais brigando. Aí é muito legal ver eles assim. Até minha relação com ele melhorou um pouco, que a gente até conversa, essas coisas. A gente senta junto no sofá, assiste os programas junto, dá risada. Hoje, o meu casamento, ele é 100% feliz. A insegurança acabou, o ciúme doentio acabou. A palestra transformou a nossa vida. Agora que eles estão frequentando a palestra, todo mundo sorrindo, chega bem em casa, conversa, todo mundo se reúne na mesa para comer junto. Acho muito bom isso. Que legal, né? Você vê que os filhos agora têm uma referência em casa. Uhum. E o problema, você vê, às vezes, você pensa assim, não, só destrói um casamento quando há uma traição, ou quando há isso ou aquilo. Mas veja, a mágoa destrói um casamento. Com certeza, ela só conseguiu perdoar o marido, o Flávio, porque ela aprendeu a lidar com aquela mágoa. Você fica aí com a mágoa, guardando essa mágoa dentro de você, e você pensa que o tempo vai, de alguma forma milagrosa, fazer essa mágoa embora. Ela não sabia lidar com isso por 4 anos. Porque ela ficou com ele, né? Exato, ela não queria o fim do casamento. Ela pensava, com certeza, nos filhos, mas não sabia mudar a situação. Imagine aquele ambiente em casa. 4 anos. 4 anos e piorando. E o melhor de tudo é que eles não pagaram nada para resolver esse problema. Pagaram nada, só o tempo. Eles tiveram de vir. Ela assistiu à Escola do Amor, como você está vendo aí agora, e eles então toparam fazer a palestra. Então foi assim que começou a mudança. E nós queremos convidar você para fazer a mesma coisa. Nesta quinta-feira você pode estar com a gente ou no horário das 10 da manhã ou às 8 da noite, ou às 3 da tarde com o Cucato e com a Cíntia, aqui no Templo de Salomão. Essa palestra é transformadora, ela vai mudar o seu casamento, ela vai mudar você. Você vai se tornar uma pessoa melhor.
Inclusive, nós convidamos não somente casais, mas pessoas solteiras que estão aí amargas por causa do amor. Talvez a sua mágoa é contra todos os homens da face da terra. Você já disse, eu não caso mais, porque homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Então, você precisa se curar para você ser feliz no amor. A palestra vai transformar a sua vida também. E essas palestras também estão ao redor do Brasil, né, Renata? A pessoa pode assistir, aliás, ela pode acessar esse site terapiadoamor.tv para endereços mais próximos. Isso, tem creche para os seus filhos, estacionamento, tudo gratuito. Aqui neste endereço, Celso Garcia 605 no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Agora vamos falar então 3 coisas que você precisa saber sobre a mágoa, tá bom? A mágoa não evita que o erro aconteça de novo, que essa é um raciocínio que muitas pessoas têm, né, Renato? Falho. De pensar assim, não, eu vou guardar essa mágoa, que aí ele nunca mais vai fazer isso comigo. Então ele vai sentir que eu tô ainda dolorida, que eu ainda lembro do que aconteceu. E ele pode até não fazer, a outra pessoa pode não fazer aquilo de novo, mas vai criar outros problemas, né? Então, não adianta você curar uma doença e causar outra. Então, número 2, a mágoa não pune só a pessoa que errou, ela pune quem guarda a mágoa muito mais. Então, é a história do rato, do veneno do rato que você já ouviu falar, né? Não adianta tomar o veneno querendo matar o rato, você que vai morrer. Então, cuide do seu coração para que você fique bem, porque a mágoa destrói é você, que importa esta mágoa. E por isso que nós vamos dar a terceira como conclusão, que você lida com a mágoa através do perdão. E o perdão é uma decisão e não um sentimento. Você não pode querer sentir vontade de perdoar para perdoar, porque aí você nunca vai ter essa vontade. Porque a pessoa, você nunca vai acordar um dia de manhã, sair da cama assim, abrir a cortina da janela do quarto e... que vontade de perdoar hoje! Você nunca vai acordar com vontade, você nunca vai sentir isso. É uma decisão que você tem que tomar, não é um sentimento. Então, no momento que você toma uma decisão inteligente, aí sim você dá o primeiro passo para o perdão. Então, guarde isso com você. Se você precisar de ajuda, como eles conseguiram receber a força para aplicar essa teoria na prática, as palestras vão te ajudar nisso também. Bom, nossa aula de hoje está caminhando para o fim, mas antes vamos acompanhar a história de uma aluna que está vivendo um daqueles infernos pessoais. Conheci meu marido há 2 anos. Na época, eu trabalhava numa loja de sapatos de um shopping e morava com uma amiga. Ele estava desempregado e morava com o pai. Com 1 mês de namoro, meu marido e meu sogro me convidaram para morar com eles. Topei e deixei nas mãos de Deus. 3 meses depois, eu engravidei. Meu marido começou a trabalhar, mas quando o bebê nasceu, saí do emprego. Oi, seu Mário. Oi. Quanta simpatia da vizinha, hein, sogro? É ex-namorada do Danilo. É mesmo? É, mas namorico besta de 2 meses. Ela não faz o tipo dele. Tudo ia bem, até que descobri que uma vizinha tinha sido namorada do meu marido. Aquilo me fez pirar. A mocinha com um corpinho de academia e eu cuidando da casa do filho. Não podia ver o Danilo muito tempo no celular, que já imaginava coisas. E aí, hein? Tanto você mexe nesse celular? Admirando sua ex-namoradinha? Que papo é esse, Fernanda? Que namoradinha? Sei lá, né? Mocinha nova, malhadinha, não tem casa nem filho pra cuidar. Isso é coisa da sua cabeça, não viaja. Essa mulher balançou meu casamento. A gente brigava por tudo. Meu marido também passou a beber e vieram as agressões. Até uma vez ele me machucar pra valer. Decidi sair de casa. Peguei o bebê e minhas coisas. Eu ia embora. Fernanda, onde você vai? Tô falando com você. Olha pra mim, Fernanda. Eu não aguento mais esse inferno! Essa rotina de briga, agressão. Eu sempre fui dependente. Não preciso de você. 1 mês de namoro e você se enfiou dentro de casa, independente isso. Ele estava certo, eu não tinha pra onde ir. Minha família já tinha muitos problemas. Desculpa. Então dei uma chance. Isso aqui é a nossa casa. Isso aqui é a sua família também. Fica tranquila, esquece isso, vai. Deixa pra lá. Tá. Hã?
Vem aqui. Eu fico. Fica. Mas você precisa mudar. Você precisa voltar a ser o Danilo que era antes. Senão eu sumo e com o bebê, entendeu? Calma. Tá bom. Fica comigo. Relaxa. Tá? Meu marido se arrependeu e mudou muito. Mas eu não. É só me lembrar da vizinha que eu fico perturbada. Ele sabe disso e fala que essa cisma me torna uma pessoa arrogante. O pior é que eu não esqueço da ex-namorada dele e essa lembrança me descontrola. Tenho medo de perder meu marido, minha família. O que eu faço para voltar a ser a mulher que era antes? Renata e Cris, me ajudem. A questão aqui é que a personagem da ex, a vizinha, ela trouxe à tona o que já existia dentro de você, que era uma insegurança a seu próprio respeito. O problema não é a ex, não é a vizinha. Você pode mudar desse bairro e vai aparecer uma outra personagem que vai trazer de volta essa insegurança em você. É porque relacionamentos assim são muito vulneráveis, né, Renato? Eles se conheceram e nem, aliás, não se conheceram, né? Se gostaram e já foram morar juntos. Já foram formar uma família, sabe? Você não conhecia essa pessoa. Porque quando você vai morar com uma outra pessoa, você tem que pensar assim, o que eu estou fazendo? Eu estou casando com essa pessoa? Eu conheço essa pessoa que eu estou casando? Eu conheço, eu sei de onde ela está vindo, ela já teve outros relacionamentos. O que aconteceu com outros relacionamentos? Como que ela é? Mas não fez isso. E aí acontece, a pessoa já tem a insegurança que ela já tem dela mesma, própria. Agora, mais essa insegurança de você ter entrado na vida dele, né, nessa casa, assim, pulado de paraquedas, caído ali, já com filho agora. Quer dizer, isso também é uma insegurança. Não houve planejamento, não houve um conhecimento mais profundo. É quando você não sabe onde você está pisando. Quer dizer, insegurança, mais insegurança, mais insegurança, você vai virar essa pessoa difícil até de conviver, Exato. Né? Então, se você não sabe onde está pisando, você nunca vai colocar toda a sua força ali. E você está com um pé atrás e um pé dentro, porque você não sabe onde está pisando nesse relacionamento. Então, veja bem, esqueça a vizinha, ok? O problema não é a vizinha, o problema não é nem ele. A princípio, se você terminar esse casamento e partir mais tarde para outro, você vai ter o mesmo problema, porque a insegurança está aqui. Não quer dizer que ele não tenha que mudar ou qualquer outra coisa, mas você tem que cuidar de você, tá bom? Então, o seu foco, as suas energias têm que ser transferidas do seu marido, do seu namorado, da vizinha, da ex, para você. Como eu posso desenvolver a minha autoconfiança, o meu valor, ter a minha atenção? Porque quando você começar a se tornar uma mulher autoconfiante, uma mulher segura, uma mulher que está confiante em si mesma, então você não vai ficar mais se comparando com ninguém, achando que seu marido vai trocá-la por qualquer outra mulher, nada disso. E essa segurança vai ser transferida para ele, porque ele vai ficar apegado à mulher. A qualidade mais sexy de uma mulher é a autoconfiança dela. Não é o corpo, não são as curvas, não é nada disso. É a autoconfiança que ela tem. Então, foque nisso, que isso vai transformar a sua vida e o seu relacionamento. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje, mas tem mais na semana que vem. Até lá, alunos. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.